Meus queridos, nós vamos continuar aqui aquela nossa meditação a respeito da Torá do Senhor. O texto principal era o Terrilá 119, versículo 97, quando diz: ó, quanto amo a tua Torá, ela é minha meditação o dia todo, é o manual de instrução. Soldado bem treinado, ele precisa do manual para estar ali no campo de batalha, né? Recebendo a instrução, o comando, para que ele seja ali treinado e possa ir para este campo de batalha. Continuando aqui, ó, quanto amo a tua Torá. Então a gente faz sempre uma introdução. Nessa introdução nós colocamos o que a Torá ela nos proporciona. Se eu posso crer nisto, eu vou em busca disso, porque é algo maravilhoso, algo benéfico. É algo que vai me fazer viver muito bem aqui na Terra, melhor do que qualquer ser humano, seja qual for a família, a posse, o país que nasceu, seu status. Ninguém conseguirá viver como um filho de Elohim se ele conseguir colocar a Torá para dentro de si. Até aqui nós colocamos 17 versículos, nós vamos acrescentar mais 6. Mas aqui, o que ela nos proporciona? Eu coloquei aqui: prazer, refrigério, alegria, regozijo, gozo, contentamento, satisfação, exultação, júbilo, deleite, delícia. Uma expressão aqui é doce ao paladar, né? Expressão da Torá do Senhor. Muita paz, consolo, fortaleza e amor. Ó, quanto amo! O ser da pessoa está envolvida nesta busca pela palavra do Senhor. Então, se a pessoa crer nisto, ela vai em busca desses benefícios. Você vê o privilégio de quem pode crer. Já de imediato, é um privilégio poder crer. E verificar que isso é uma realidade também na sua vida. Está faltando algum desses elementos aqui, então eu vou ao Senhor. Senhor, eu posso até não estar enxergando, mas tua palavra diz que a Torá proporciona isso. Eu quero isso para a minha vida. Até porque existe o ladrão, que ele vai tentar canalizar você para ter, ou tentar ter, alguns desses elementos de uma outra forma. Então, isso aqui tem que ser uma realidade na minha vida, todos os dias. Isso aqui não é ausência de guerra, ausência de tribulação, né? De dificuldades, de muitas vezes angústias, aflições. Neste mundo, nós sabemos que estamos sujeitos a tudo isto. Mas, mesmo com toda esta guerra externa, esses elementos internos, eles não se desfazem. Eles estão lá. Porque a Torá tem esse poder, este efeito em nós. Então, meus queridos, nós aí colocamos os textos para os irmãos, né? Até aqui 17 versículos, Terrilá 1, versículo 2, o Terrilá 19, versículos 7 e 8, Terrilá 48, e aqui o restante todos do Terrilá 119. Eu vou repetir apenas os versículos, que é o versículo 5, versículo 14, 18, 20, 34, 35, 47, 72, foi lido hoje pela manhã também, né? Melhor para mim a Torá da tua boca do que inúmeras riquezas em ouro e prata, 72. 77 fala da delícia, 97 do amor, 127, 165 e 174, né? Esses textos aqui a gente pode anotar, pode escrever, pode fazer um quadro e colocar em algum lugar, né? Ou então imprimir um papel, colocar no armário, ou colocar na mão mesmo. Não existe pecado em colocar hoje na mão, não. Colocar na testa. Mas isso aí tem que estar dentro de nós. E hoje eu quero dar aqui mais 6 versículos. O Terrilá 4, 7. Esse aqui, como eu não li, eu vou ler com os irmãos. Diz assim: puseste alegria no meu coração, mais do que no tempo em que se lhe multiplicaram o seu trigo e o seu vinho. Ou seja, o salmista está dizendo que, mesmo na época de fartura, de grande abundância, da multiplicação do vinho, da multiplicação do trigo, e ele sabia bem o que é isto,
Ele está dizendo, olha, o Senhor coloca no meu coração mais alegria. Então eu não preciso adiar a minha alegria. Quando acontecer isso, eu vou ficar alegre, né? Eu só vou ser alegre depois que eu tiver isto aqui, porque o mundo sabe trabalhar muito bem com isso. E vai gerando ansiedade no coração da pessoa. E aí, em vez de desfrutar da alegria hoje, agora, o mundo trabalha com essa questão da ilusão para que seja adiada a alegria, seja gerada ansiedade, se esquece do Senhor, se esqueceu da palavra porque está com a palavra do mundo, e a pessoa, depois, ainda que se consiga algo, foi direcionado pelo mundo, vai ver que isso não pode satisfazer. Porque se o Senhor não estiver presente, nada mais satisfaz o homem. Você vê pessoas que têm tudo, mas não conseguem se satisfazer. Não conseguem se alegrar. Tem tudo. O que está faltando para a pessoa? E por que não consegue se alegrar no Senhor? Existe algum elemento que está tirando a Torá de dentro do coração. E aí vai pelo caminho do mundo. Aí vai ter as mesmas necessidades do mundo. Vai lançar mão daquilo que o mundo lança mão. E isso vai prejudicando a emuná da pessoa. Aí é uma facilidade, é uma porta aberta para entrar em incredulidade e tirar a emuná. A emuná é fundamental, que é crer nisso aqui para que você desfrute de todos esses benefícios da Torá. Então é guerra. Bom, eu quero estar com o meu Senhor, com a palavra dele, mas Satã, ele tem os argumentos dele, os atributos, né, suas ferramentas. E aí eu vou fazer a escolha daquilo que eu vou fortalecer, a área que eu vou fortalecer na minha vida. A área que eu vou, de fato, estar ali buscando. O que eu vou buscar? O meu dia a dia, as minhas ações, as minhas prioridades vão dizer isto. Então, esse salmista, ele descobriu algo. Depois que você descobre isso, você não quer perder isso. Nós vamos ver aqui mais para frente que quando vai se deixando a palavra do Senhor de lado, vai entrando um elemento perigosíssimo que é a insensibilidade. Né? Até aquilo que ele desfrutava, algo bom, mas daqui a pouco ele vai deixando a palavra, vai deixando, e daqui a pouco até aquilo que ele via como algo ruim, ele já está relativizando. Ah, isso aqui não é bem assim. Ah, porque Elohim é amor, né? No caso aí, Deus é amor. Deus é misericordioso. E aí, com base nessa frase, Deus é misericordioso, vai justificar todas as ações dele daqui para frente. Então, é o cuidado que se tem que ter. Por isso que o Senhor fala para Yehoshua e tantas outras passagens, né? Tendo cuidado de fazer conforme tudo quanto está escrito. Então, meus queridos, é mais um texto aí para nós vermos que a Torá do Senhor proporciona algo e que nós não devemos perder. O ladrão está aí, mas se nós guardarmos bem o nosso coração, ele vai tentar roubar, mas não vai conseguir. Você está bem guardado. Está com armas, guardando aquilo que tem valor para você. Salmo 119, versículo 16 é outro. Alegrar-me-ei nos teus estatutos. Não me esquecerei da tua palavra. Salmo 119, 28. A minha alma consome-se de tristeza. Fortalece-me segundo a tua palavra. Então, fortalecimento, fortaleza. Né? Estou fraco, eu sei aonde eu posso me fortalecer, como adquirir força. Salmo 119, 76. Sirva, pois, a tua benevolência para me consolar, segundo a palavra que deste ao teu servo. Então, é outra coisa que a palavra do Senhor, ela causa no filho de Elohim o consolo. Porque temos sim as dificuldades, né, as tribulações, a tristeza muitas vezes, mas nós não ficamos sem consolo. Se a pessoa recorre à palavra, ela terá o consolo e vai ali já receber o fortalecimento. Recebe ali a solução para a sua causa, para você continuar a sua jornada, a sua caminhada. Salmo 119, 103. Ó, quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais doces que o mel à minha boca. E quero finalizar essa introdução com... Eu li o Salmo 119, 103, né? Irmeiarro 15, 16. Essa aí já é bastante conhecido, né? Achando-se as tuas palavras, logo as
comi, e a tua palavra foi para mim o gozo e a alegria do meu coração. Então veja aí que o Navi, Irmearro, está dizendo algo importante, né? Achando-se as tuas palavras, as comi, devorei. E aí, quem está desfrutando disso, veja, uma pessoa que desfruta disso, a tua palavra foi para mim gozo, exultação, contentamento, júbilo, alegria. Ele não quer perder esse estado. Um ser humano normal não quer sair desse estado de alegria, de felicidade, de contentamento. Então, a pessoa que descobre isso, ela estará ali guardando. Bom, a tua palavra, ela percebe o valor desta palavra. E aí você vai se lembrar até de outra passagem, quando o Senhor fala que virão tempos, em que os homens vão procurar a palavra do Senhor e não acharão. Vão ter fome e sede, mas não é fome de pão nem sede de água, é de ouvir as palavras. Tamanha decadência moral, tamanha decadência espiritual, porque rejeitaram o Senhor, rejeitaram a sua palavra, eles vão ter fome, mas está faltando. Eu vou aqui, é isso aqui, eu vou lá, onde é que está a palavra do Senhor? Porque o povo rejeitou o Senhor e a sua palavra. Agora querem se saciar, mas não conseguem. Mas Irmearro, que desfruta disso, desta exultação, achada ela, logo as comi, está aqui, está me alimentando todos os dias. Enquanto eu tiver vida, vou me alimentar, e quanto mais eu pratico, mais alegria estou botando para dentro de mim. E não vou deixar que ninguém roube isto. Então, meus queridos, tendo em vista isso, o que a Torá nos proporciona, essa introdução, quando alguém falar contra a Torá para você, você já sabe o que ele está querendo, né? Ele está querendo que você tenha gozo, alegria, exultação. Ele está querendo que você siga pelo caminho dele, para que você fique nas mãos dele, crendo que ele é que está com a razão, com a verdade, ele que vai te dar felicidade. Mas não. Então, esse cuidado nós temos que ter. E aí, amados, vamos aqui para o primeiro tópico, né? É muito combatida essa questão, já existiam, como se as leis fossem de Moshe. Então, a gente colocou aqui, já existiam mandamentos antes de Moshe? E aí nós colocamos, os mandamentos foram dados ao homem por causa da finalidade pela qual ele foi criado. Então, Bereshit 1:27. O Senhor fez o homem à sua imagem e à sua semelhança. Bom, eu tenho que expressar o meu Criador, então eu preciso conhecer. Para que eu possa expressá-lo, eu preciso conhecer. Adão deveria ser a expressão do Criador. Deveria ser. Mas Yeshua foi a expressão do Criador, de Elohim, do Pai. E depois, se vocês quiserem meditar, Colossenses 1:15, e diz lá, a imagem do Elohim visível. E Ivrim 1:3, a expressa imagem da sua pessoa. E aí nós trouxemos aqui também a questão de Hevel e Caim. Hevel já sabia como proceder, já tinha ali ordenanças, o modo de agir, de proceder para que ele fosse aceito. Isso tudo são mandamentos dados pelo Senhor. Caim não quis aceitar esses mandamentos, foi rejeitado. O Senhor não atentou nem para Caim, nem para a sua oferta. E ali estava criada ali a religião, né? Porque quem olhasse para Caim levando ali uma oferta, está indo para o culto, está indo servir ao Senhor, não está indo de mãos vazias. Porque a religião é isso, é servir, é dizer que serve a Deus da sua forma. Dizer que serve a Elohim da forma que ele pensa. E aí a pessoa vai se prejudicar. Porque, na verdade, se ela estabelece as regras dela, ela está se colocando no lugar de Elohim. E isso aí que o mundo está todo perdido. Essa semana eu ouvi uma expressão, não existe salvação fora da igreja romana. Falando lá de interpretação, 2 católicos falando de interpretação. E olha a sutileza, né? Ou seja, tira-se a palavra do Senhor, a igreja vai ditar as normas. Foi até que foi falado hoje pela manhã, né? Os mercenários, eles afastam o povo da Torá para estabelecer a sua própria doutrina. E quando eles estabelecem a sua própria doutrina, o povo que não enxerga, o povo que não estuda a palavra, esse povo que está submetido aos inimigos do Senhor é um povo que não estuda a palavra. Eles também precisariam fazer a parte deles, de estudar a Escritura. Mas eles não estudam e ficam nas mãos deles.
e aí vão ser escravizados a vida inteira. Nunca vão desfrutar daquilo que o Senhor tem na sua plenitude, né? Na sua bênção, dessa vida abundante que o Senhor veio trazer. Deixou de seguir o Senhor para seguir a esses. Então, Hevel cai, 1 Yohanan 3,12 e Ivrim 11,4. Quando vai falar de Hevel, o justo, as obras de Caim eram obras malignas, mas Hevel era justo. Na Escritura, você vai verificar que aquele que é chamado de justo é porque ele está na obediência aos mandamentos. A Escritura não vai chamar uma pessoa de justa, de íntegra, se ela está desprezando a palavra do Senhor. E aí nós vamos para Noa, mesma coisa, no Bereshit 6,9, que Noa era justo, era íntegro, né, em suas gerações, guardador dos mandamentos. E Avraham, que é um texto claríssimo, né? Avraham é Bereshit 26,5, que Avraham guardou os meus mandamentos, a minha Torá, ali está no plural, né? Torote, Torás, aportuguesando, meus estatutos. Então você já vai ver que isso, ali desde o princípio, já há essa questão dos mandamentos. Tópico 2, a relação fundamental entre a guarda dos mandamentos e as enfermidades que se abatem sobre o mundo. Como o Senhor coloca isso aqui, e que é importante para nós, que queremos ter saúde. E aí eu deixo para os irmãos Shemot 15, 26, quando ele vai dizer, nenhuma das enfermidades porei sobre ti, como eu coloquei em Mitzrayim. Veja que é o próprio Senhor falando, eu coloquei. Mandou as pragas. Mas se vocês estiverem dando ouvidos à minha voz, nenhuma dessas enfermidades porei sobre ti. Eu sou Yahová, que te sara. Então o povo está conhecendo que existe um Elohim, existe ali o Elohim de Israel, que sara o povo. Eles iam caminhar ali pelo deserto, e no momento de doença, no momento de enfermidade, a quem recorrer? Para onde ir? Para quem buscar? Eles já estavam aprendendo que Yahová sara. Eles já estavam aprendendo a quem recorrer, a quem buscar, a quem ouvir. Isso era um treinamento para o povo. Shemot 23, 25. Quando ele fala também, abençoarei vosso pão e a vossa água e tirarei do meio de vós as enfermidades. E aí você depois faz uma comparação também com Terrilá 91, 9 e 11. Tudo isso já é revisão, tá, meus queridos? Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. E aí você vê realmente como é que o filho de Elohim anda com segurança, né? Esse texto aqui vai lembrar da pandemia, né? Eu estava meditando que estava lembrando da pandemia. Por que não houve desespero para nós? Não faltou motivos, né? Para nós ficarmos aí, como até hoje, tentando ajudar uma pessoa, era um Uber, o taxista, não me lembro, acho que era Uber. Eu perdi tudo, perdi a minha empresa, mas salvei a minha vida, né? Era isso mesmo que tinha que ter sido feito, estou aqui me reinventando. E tudo bem, está trabalhando, graças ao Senhor, está ali buscando. Mas até hoje, você vê a pessoa apavorada e crendo, depois de tantas coisas que já vieram à tona, e os perversos, como é que eles agem? Mais coisas vão vir à tona. Mas o que veio já era suficiente para nós que andamos não por vista, mas pelo Espírito de Elohim, que vai nos guiar e vai nos guardar, ou seja, nenhum mal te sucederá. Isso gera uma confiança, porque você conhece o Senhor. Isso gera uma tranquilidade, e essa tranquilidade, ela também te dá saúde. Que o que os perversos querem é o desespero, o medo, porque tudo isso também gera doença. O pavor gera doença. Então, quando você pode crer na palavra do Senhor, nenhum mal te sucederá. Eu me refugiei aonde? Né? Para que essa palavra tenha... Aonde eu me refugiei? Foi no Bill Gates? Né? Foi nos ministros da saúde? Mas você não é formado em medicina. Mas o que está escrito é aquele que se refugiar no Senhor, no esconderijo do Senhor, à sombra do Onipotente, que está acima de qualquer homem na terra, nenhum mal te sucederá. Nem praga alguma chegará à tua tenda. Então, essa palavra tendo efeito, como a pessoa vai viver? E o Yaakov 5, 14 e 16. Quando fala lá para chamar os Aquenins para ungir com óleo, a oração com emuná salvará o doente. E se houver cometido pecados, seriam perdoados. Então, todos esses textos aqui para ajudar a ficar ainda mais claro esse tópico 2.
O tópico 3, como proceder nos julgamentos? Como proceder nos julgamentos sem a Torá de Elohim? Como é que vai se julgar um caso sem a Torá do Senhor, né? E aí eu deixei para os irmãos Shemot 18 a 23, ali quando o sogro de Moshe diz para ele, declara-lhes os estatutos e as Torás, e faz eles saber o caminho que devem andar e a obra que devem fazer. E Matitiarro também 18, 15 a 17, porque o Senhor vai trazer esse esclarecimento, está ali falando exatamente da Torá, de 2, 3 testemunhas. Se o irmão pecar contra ti, ou seja, se há um pecado é porque houve uma transgressão à lei. Aí sim a gente faz uma intervenção para que o pecado seja expurgado, a pessoa se livre daquele pecado, volte a ser abençoada pelo Senhor e para que não haja pecado também na Assembleia. Então o Senhor cerca ali para que o pecado não permaneça no seu povo. Agora, sem a Torá, como se fazer o julgamento? Aí vai ser na cabeça do sacerdote ali daquela comunidade. Aí ele vai cair, certamente vai cair no mesmo erro que nós estamos vendo aí os juízes da terra, né? Quando é para uma pessoa, eu aplico uma lei. Quando é para outra pessoa, eu aplico outra lei. Quando é para terceiro, eu aplico, eu invento. Quando é outra lei, eu pego uma lei lá do não sei da onde, aí, né? Mas o Senhor não. Está tudo aqui escrito para o nosso bem. O Senhor não vai gerar aquela... Bom, e agora? Não, está tudo ali. A pessoa pode recorrer à palavra do Senhor. Quarto tópico, meus amados, é quando então vai haver ali aliança de Jeová com o povo de Israel. E aí nós já falamos muito, nós lemos muitos textos, mas eu vou deixar aqui Shemot, no capítulo 19 até o capítulo 31, e vou deixar também o capítulo 34, para os irmãos meditarem, que é quando depois o Moshe tem que lavrar novas tábuas, né? 2 tábuas, porque quando ele vê o povo ali, fazendo ali o carnaval, o sambódromo, ele não aguenta, depois de tudo que o povo viu, né? Passou, experimentou, Moshe, ele quebra as tábuas, então agora ele tem que subir, ali tem expressões importantes da parte do Senhor, mas o que chama a atenção? Ele vai ler as palavras para o povo vai se manifestar, e aí sim vai haver uma aliança, né? Em várias passagens da Escritura você vê primeiro o livro da lei sendo lido, o povo ouvindo aquelas palavras para que o povo então pudesse tomar a decisão, porque o Senhor não vai forçar. É completamente diferente, né? Olha, levantei a minha mão para Jesus e a pessoa não sabe nada dos termos da aliança, né? Isso é um crime que se faz com o ser humano. Eu criei em Jesus, levantei a minha mão, seja crente. Mas o que é uma aliança? Eles liam todas as palavras do livro para que o povo então pudesse ouvir e veja o efeito que isso causava, né? Quantas vezes a Escritura também não mostra o povo chorando, o povo ali aflito, porque a lei revelava o estado das pessoas, mostrava como estava o povo. Nós vamos precisar então mudar. Para que a gente entre em aliança com o Senhor, a gente precisa mudar. Foi o que aconteceu ali quando Yoshiarro fez toda aquela reforma, que eles leram o livro da lei e o próprio rei rasgou as vestes. Então, sim, ele leu, Moshe leu ali. As tábuas foram escritas com o dedo de Elohim, o escrito de Elohim. E depois o Moshe vai ali escrever todas as palavras do Senhor que ele foi dando, ele subiu ao monte. E essa passagem da aliança de Jeová com o povo de Israel é muito importante, né? E linda ao mesmo tempo, ali o cuidado do Senhor, os mandamentos foram dados, a forma como foi feita, e que a gente tira muitas lições. O quinto tópico, criação de um instrumento de lembrança dos mandamentos. E aí, mais uma vez, a gente vê a beleza do Senhor, o cuidado do Senhor para com o seu povo, né? Os mandamentos estão aqui. Mas quem poderia pensar em memorizar, em guardar, em repetir dessa forma, né? Então o Senhor, ele dá para o povo esse instrumento de lembrança. Bamidbar 15:37, nas franjas colocarão um cordão azul. E veja que essa questão da lembrança, da repetição, ela é tão importante. É outro texto que eu vou deixar para os irmãos, Yohanan, Bamidbar 15:37, Yohanan 14:26. Que ali fala aos filhos de Israel, para todos os filhos de Israel fazerem franjas e colocarem um cordão azul. Mas agora, para todos os filhos de Elohim, não só os filhos de Israel, o Senhor também vai dar
Agora, não um instrumento de lembrança, mas ele vai dar uma pessoa para nos fazer lembrar de tudo quanto ele ensinou. Quem é esta pessoa? Ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. E aí, quando nós passamos por essa experiência, tanto as boas, as amargas também, que nós podemos tirar lições, né? Quando você deu ouvidos à voz do Senhor, você estava ali atento e você tomou um caminho diferente até do caminho que você iria tomar. Um caminho, muitas vezes, até lícito. Mas porque você ouviu a voz do Senhor, você tomou um caminho diferente. E aí você viu ali a bênção que foi você ter ouvido a voz do Senhor. Porque caminho lícito não é algo ruim, né? O ruim é o ilícito. Mas o lícito, ainda assim, ele é bem diferente do que aquele caminho pelo qual o Espírito Santo nos guia. Você está na execução, no centro da vontade de Elohim. Esse é muito melhor. E para isso nós precisamos do Espírito Santo. E aquele que, quando a gente está com muita pressa e não faz aquela consulta, não ora como deveria, né? Não está ali perseverando, e de repente você vê, vai ter que voltar tudo de novo. Os prejuízos que ficam, e às vezes as dores, né? E o Senhor vai então nos disciplinando. Como é bom estar ali realmente com o Espírito Santo, agir na direção dele. Tópico 6. Determinação de não acrescentar nem diminuir nada da palavra de Arruvá. Então, deixei para os irmãos Devarim 4:2, Mishilei 30:6 e Risaion 22:18 a 19. Né? E aqui eu tinha dito para os irmãos, se eu não devo acrescentar nada, nem diminuir uma palavra sequer da Torá do Senhor, porque está escrito o que vai acontecer com aquele que acrescentar e com aquele que diminuir, o que dirá com aquele que anula toda a Torá, né? O que vai acontecer? Tópico 7. Não há Torá tão justa quanto a Torá de Elohim. Devarim 4, 6 a 8. Matitiarro 5:20. Esse Matitiarro 5:20 é quando diz que a nossa justiça deve exceder a dos escribas e fariseus. Então, a única forma de podermos exceder nessa justiça não é cumprindo toda a Constituição brasileira. Temos que cumprir, mas ela por si só não nos dará condições de excedermos em justiça. É necessário leis mais justas. E só quem pode dizer isso é Elohim. Quem pode dizer o que é justo é Elohim. Então ele deu as suas leis, e aqui diz que não há Torá tão justa quanto a Torá de Elohim. Eu quero também deixar Yeshayahu 33:22, e esse texto eu quero ler com os irmãos. Vamos ler aqui para nós observarmos o que o Navi está dizendo. Yeshayahu 33, versículo 22. Capítulo 33, versículo 22. Porque o Senhor é o nosso juiz. O Senhor é o nosso legislador. E o Senhor é o nosso rei. E ele nos salvará. Dá para perceber aí? Poder legislativo, o executivo e o judiciário. A quem pertencem os três poderes? O Senhor no reino dele, ele faz separação de poderes? Sim ou não? Não. O Senhor concentra todo o poder nele mesmo. É ele quem julga, é ele que é o rei, é ele que administra o povo e é ele que legisla também. É ele que julga. E ele vai julgar com base em quê? Não, quando acontecer um crime, eu vou dar a sentença. Vocês não se preocupem com a lei, não. É assim? Ele vai julgar com base na Torá que ele já deu para o povo. Está tudo ali registrado. Completamente diferente do que nós estamos vendo hoje, né? Chamado tribunais de exceção. Que ele julga conforme a cabeça dele. E ainda passando por cima de uma Constituição estabelecida. Ou seja, vai ser essa lei aqui quando for do meu interesse. E vai ser essa lei aqui quando não for do meu interesse.
E aí é uma coisa importante a se observar. Muitos líderes religiosos estão aí falando com veemência, né? Que absurdo, violando a Constituição. Mas eles não têm este zelo com a Constituição de Elohim. Porque eles estão fazendo a mesma coisa. Aquilo que lhes interessa na Escritura, eles aplicam. E aquilo que não lhes interessa, eles não aplicam. Estão falando dos juízes naturais, mas eles estão fazendo a mesma coisa de forma mais grave. Indo contra aquilo que está escrito. Como o Senhor, ele julga, é o justo juiz, o Senhor não deixou de julgar, o Senhor não deixou de ser rei. Quando Israel ele pede um rei a Shemuel, e o Senhor vai dizer para Shemuel, olha, como se fosse assim, ó, fica tranquilo, não é você que eles estão rejeitando, é a mim. O Senhor concede ali a vontade do povo. Então o Senhor permite, falou, avisou, alertou, mas o Senhor, ele sai de cena, já que eles me rejeitaram. Tá aí o rei que eles pediram, vou sair de cena, foi rejeitado, sai, cabisbaixo. O Senhor continua sendo o rei dos reis, soberano dos reis da terra. O rei transgrediu, vai ser punido. O rei saiu ali da Torá, é só você ver já no primeiro rei como é que o Senhor age. O Senhor não sai de cena, o Senhor não tem um mandato temporário. Ele reina para sempre. Então ele é o rei, ele é o juiz, ele é o legislador, né? Como nós falamos também. Moshe, com toda a capacidade dele, das escolas de Mitzrayim, dos seus 40 anos de experiência ali no deserto, suas experiências com o Senhor, seu sentimento de justiça ali quando viu aquele ivri sendo maltratado, tinha uma capacidade extraordinária para elaborar qualquer constituição do mundo. Mas o Senhor, quando ele é o legislador, né? O Senhor, Yehová, é o nosso legislador. O Senhor não vai, vem cá, Moshe, vamos discutir aqui um projeto de lei para ver se a gente publica essa lei aqui. Dessa forma, o que você acha? Não. Moshe foi lá para receber a Torá e entregar ao povo. Então não existe separação de poderes. O Senhor é o rei. Tem os reis da terra, né? Os presidentes, mas o Senhor continua sendo o rei. E ele não dá a glória dele a nenhum outro. Então, avançando, meus amados. 8º tópico, a Torá é dada para o bem do homem, da sua descendência e para o prolongamento dos seus dias na terra. Né? Isso aí, todos aqueles textos que nós vemos lá no início, principalmente Terrelá 119, deixa isso bem claro, né? Mas aqui nós estamos tirando de Devarim, capítulo 4, versículo 40, Mishilei 3, 1 e 2, 13 e 18, e Mishilei 8, 34 a 36. E ali fica mais claro ainda, aquele que me amar, amará a vida, né? Vai desfrutar do favor do Senhor, mas aquele que me odiar, ama a morte. E como é que as pessoas podem lá fora nos ensinar o que é felicidade? Aquele que me odiar estará violentando a sua própria alma. É o que está escrito aqui em Mishilei capítulo 8. Os homens, quando eles desprezam o Senhor e a sua palavra, estão fazendo uma violência a si mesmo. Uma violência à sua alma. Todo dia ele está se violentando ao agir contrariamente normas que foram dadas para o bem do ser humano, da sua criação. Pessoa, às vezes, com uma boa profissão, uma boa posição, com a sua conta lá, poupança cheia. Mas por que fulano age assim? Outros até com cargo, às vezes você fica admirado, com cargos elevados, mas completamente o medo da morte ali lhes dominando, que toma medidas que até ridicularizam o ser humano. Como é que fulano que tem esta posição, já experiente de vida, toma certas medidas que beira o ridículo por causa do medo da morte? É o que está escrito, aquele que me odiar vai violentar a sua própria alma. E aí você que tem que ter cuidado, né? Por isso que o Senhor fala, cautelai-vos dos homens. Nós estamos com a palavra do Senhor, tomamos o cuidado e vamos ajudar quem pode ser ajudado. Tópico 9, guardar o mandamento para que se torne forte e conquiste a terra.
Devarim 11:8. Matitiar 11:12, quando diz que o reino dos céus é tomado à força, e os fortes se apoderam dele. O reino de Elohim não vai ser para o fraco. Bom, Senhor, foste tu, saiu da tua boca, então eu preciso me fortalecer em ti. Eu sei que eu tenho que ser forte para continuar nessa jornada. E 1 Yohanan 2,14, né? Vós jovens sois fortes. Por que o jovem é forte? É porque ele é musculoso? Se for do espírito, sim, né? Por que o jovem é forte? Porque a palavra de Elohim permanece em vós. Ser forte como Davi. Ser forte como Shemuel, Eliarro, Hevel, Daniel. Homens fortes, a palavra de Elohim. O Satã tenta derrubar o jovem, mas não consegue, porque não é questão da idade, é questão se a palavra está dentro do coração. O tópico 10, emprego de diligência para conseguir obedecer aos mandamentos. Aí você vê um outro elemento importante. Bom, o Senhor diz que sou eu que faço a escolha de segui-lo ou não, mas eu preciso de um elemento, que é a diligência. Então eu tenho que fazer a escolha, eu quero o reino, mas agora eu também tenho que empregar diligência, ser empenhado, dedicado. Senão eu não consigo obedecer os mandamentos. E aí, nesse mesmo tópico, são praticamente 3 temas, né, distintos, tudo no mesmo tópico, porque o texto te fornece esses elementos. Criação de um segundo instrumento de lembrança dos mandamentos, que é o sinal na mão. Então a pessoa está ali com o sinal na mão, ela acorda, ela toma café, ela almoça, ela trabalha com as suas mãos, e os mandamentos estão ali. Está sempre lembrando. Por que o Senhor fala sobre isto, né? Testeira entre os teus olhos. E um terceiro instrumento de lembrança é criado nos umbrais das casas e das portas. Saiu, entrou, está vendo os mandamentos o tempo inteiro, a fim de evitar que o engano penetre e, consequentemente, a ira de Jeová se acenda contra o povo. Então, esse texto é o Devarim 11, 13 a 21. E com essa questão da diligência, quero também deixar aqui 2 Keifá 1, de 5 a 11, quando ele vai dizer para que nós vamos empregar toda a nossa diligência e os elementos que precisam ser acrescentados para nós nesta caminhada. Filipenses 3:1, né? Por que tanto instrumento de lembrança? E Shaul vai dizer aqui em Filipenses 3:1 que não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas, porque isso é segurança para vós. Shaul não se cansou, o Senhor também não se cansou. Repete, repete, repete. Isso é segurança, porque o Senhor não quer que a gente se desvie nem para a direita e nem para a esquerda. Tópico 11, bênção ou maldição. Vai depender da escolha humana. As bênçãos, todas elas já estão determinadas, e as maldições também. Devarim 11, 26 a 28, aquele texto conhecido: coloco diante de ti a vida e a morte, a bênção e a maldição. Devarim 30 também, do 15 ao 20, e o conhecido capítulo, que é o capítulo 28, ali onde tem todas as bênçãos e todas as maldições ali, né, concentradas. É um capítulo bastante amplo, é um capítulo que não deve também ser esquecido. O tópico 12. O mandamento não está longe de nós e nem é pesado. Ah, mas isso é muito difícil, esse mandamento aqui é impossível ser cumprido. Isso é mentira do maligno. Aí você fica com a palavra: não, Satã, o mandamento não é pesado. Devarim 30, 11 a 14 e 1 Yohanan 5, 3. Se o Senhor me deu o mandamento, Ele sabe da minha estrutura. Foi Ele que me criou. Eu posso cumprir. Com a ajuda do Senhor, eu posso cumprir este mandamento. Eu vou me beneficiar ainda mais. Você fica com a palavra. E, por fim, o tópico 13. Yehoshua e o livro da Torá. Que é o livro de Yehoshua, capítulo 1, do versículo 4 a 8, quando ele diz para Yehoshua, né? Medita no livro desta lei, de dia e de noite, para que tenhas o cuidado de fazer conforme tudo quanto está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e prudentemente te conduzirás. Veja que nós falamos dessa palavra prosperar. É o cuidado que nós temos que ter para não cairmos nessas armadilhas. Senão nós vamos até achar, porque tudo tem que ser rico, tem que ser rico, tem que ser rico, né? Se o Senhor está com você, as pregações para inflamar a pessoa a ser cobiçoso, ser ganancioso. O principal incentivo é a pessoa estar unida com o Senhor, é saber que o Senhor está com ela. Se o Senhor está comigo, eu vou ter falta de quê?
Se fosse assim, o Senhor não repreenderia o mensageiro da sua assembleia, lá em Risaion, né? Rico sou, de nada tenho falta, está tudo bem, nem do Senhor. O Senhor vai dar resposta para ele. Mas hoje, alguns textos são tirados dos púlpitos. Tópico 14. Como é que era a Torá na época dos juízes, né? Então, eu deixo para os irmãos Shofitim 2. Todo o capítulo 2 foi lido até hoje pela manhã. Mas eu vou ler para os irmãos apenas o versículo 10, que diz: também foi congregada a seus pais toda aquela geração. E após ele se levantou outra geração que não conhecia Jeová, nem a obra que fizera Israel. E então os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos de Jeová e serviram aos Baalim. Bealim, né? Aqui está Bealim. Pelo que a ira de Jeová se acendeu contra Israel e o deu na mão dos roubadores, e os roubaram. O entregou na mão dos seus inimigos ao redor. E levantou Jeová juízes, já no versículo 16, que os livraram da mão dos que os roubaram. Porém, tampouco ouviram juízes, antes se prostituíram após outros Elohim e encurvaram-se a eles. Depressa se desviaram do caminho por onde andaram seus pais, ouvindo os mandamentos de Jeová. Veja bem, onde andaram seus pais, ouvindo os mandamentos de Jeová. Mas eles não fizeram assim. E aí é importante ler todo o capítulo. Mas o que fica muito claro, tanto na época dos juízes, nesse tópico 14, quanto na época dos reis, é que quando eles estavam ali praticando a Torá, eles eram bem-sucedidos, como foi em todas as épocas. E o Senhor dava descanso. Mas eles logo se acomodavam e voltavam a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Então está essa época novamente, completamente com o envolvimento da Torá, que não poderia ser diferente. Só que na época dos reis eu quero chamar a atenção para um detalhe, já é o tópico 15, época dos reis e o perigo da insensibilidade aos mandamentos de Jeová. E o perigo da insensibilidade aos mandamentos de Jeová. E aí eu vou deixar para os irmãos 2 Melahim 22, capítulo 22 e o capítulo 23, que vai tratar do reinado de Oxiarro. O Oxiarro faz aquela reforma, os irmãos já sabem, e na reforma ali, no que foi necessário fazer ali no templo, eles acham o livro da Torá, o livro estava esquecido. Seus pais já vinham de transgressão aos mandamentos, só que, veja, eu não estou com aqui a data certa, mas ele começa a reinar com 8 anos, mas esse livro só vai ser achado mais para frente, 20º e alguma coisa, que eu não estou me lembrando de cabeça, no reinado de Oxiarro. Ou seja, muitos anos se passaram, mais de 15 anos se passaram. Fora o tempo do pai dele, Amon, de Menaché, do avô dele. O povo estava na transgressão, mas parecia que estava tudo bem. E aí você observa que o afastamento da Torá vai gerando essa insensibilidade. E o perigo que se corre com isso, porque com essa insensibilidade, até aqueles valores que a pessoa tinha, aquilo que ela muitas vezes também tinha como abominável, porque ela estava unida ao Senhor. Então agora ela começa a relativizar, começa a se perder aqueles valores. Isso até para que a consciência também dela fique mais tranquila. Só que o Senhor não muda. A sua palavra permanece. Foi como eu disse lá no início, né? Mas Deus é misericordioso, ele esquece toda a Torá e fica com isso na cabeça. Deus é misericordioso para justificar o desvio da Torá. E aí que entra o cuidado. E muitos sacerdotes vão se aproveitar disso. Exatamente para tirar a Torá, para gerar esta cegueira, esta insensibilidade, eles serem dominados facilmente e viverem escravos nas mãos deles, servindo aos interesses dele, deixando de servir aos interesses do Senhor. Então, eu deixo esses 2 capítulos, né, quando ele vai pedir para consultar a Neviá, né, no capítulo 22, versículo 13, ele fala: porque grande é o furor de Jeová, que se acendeu contra nós, porquanto nossos pais não deram ouvidos às palavras deste livro, para fazerem conforme tudo quanto está escrito. Né? E no versículo 19 vem a resposta do Senhor para ele: porquanto teu coração se enterneceu, e te humilhaste perante Jeová, quando ouviste o que falei contra este lugar e contra os seus moradores, que seriam para assolação e para maldição, e rasgaste as tuas vestes,
e choraste perante mim, também eu te ouvi, diz Jeová. Pelo que eis que eu te ajuntarei a teus pais, e tu serás ajuntado em paz à tua sepultura, e os teus olhos não verão todo o mal que hei de trazer sobre este lugar. E aí ele vai fazer todas as medidas, que vai extirpar. O que tinha de ídolo, a coisa estava tão acumulada, era em tudo quanto é lugar, que ele teve que sair limpando com tudo, porque é isso que gera, né? Bom, eu fiz aliança com o Senhor, me humilhei, agora preciso tomar os procedimentos, preciso limpar, tirar tudo aquilo que impede da bênção do Senhor sobre o povo. E ele fez isso, extirpou, o Senhor viu, e o Senhor adiou a sentença. Mas quando não se tem a Torá, o que se gera é insensibilidade. A paz e segurança. Enquanto a multidão está dizendo paz e segurança, o Senhor está dizendo o quê? Haverá repentina destruição. Como é que pode pensar tão diferente? Está tudo bem, tá? Paz, segurança, maravilha. Vamos comer, beber, casar e dar-se em casamento, né? Está tudo bem. E vem o dilúvio e ninguém percebe. E para eles é uma coisa como dilúvio, o que é isso? Não se consegue alcançar. Diante de tamanha insensibilidade, perdeu-se por completo os sentidos de ouvir a voz do Senhor, muita coisa que os animais percebem e o ser humano não. Então esse é o cuidado que tem que ter, e você vê que é fácil dominar, né? E quando se tira a Torá, você vê que eles estão aí dominando as almas e tirando essa insensibilidade, o que é perigosíssimo. O tópico 16 é tentativa de livrar do cativeiro. Nós falamos da época dos juízes, da época dos reis, e aqui estão os Neviim tentando livrar o povo de cativeiro. Por causa do quê? Da transgressão à Torá. E veja essa questão eu me lembro de eu contei até esse testemunho na aula do Vereiro da Vida, na lição As Tentações. Ali eu dei a conotação, eu vou utilizar o mesmo exemplo para essa aplicação da insensibilidade, para nós vermos o perigo. Eu tinha os irmãos já sabem, eu já falei aqui muitas vezes, né? Minha adolescência ali, eu tive uns 3 anos ali de enfraquecimento espiritual, estava fraco, sabia disso. E estava com a namoradinha da escola. Minha mãe só faltou arrancar os cabelos igual Nehemiá. Meu pai me chamou para conversar. Ó, vamos conversar aqui. Você vai ter que terminar esse namoro. Eu falei, pai, isso aqui não, vai ter que terminar. Mas pai, você sabe que não é fácil. Não é fácil, mas é o que tem que ser feito. Aí foram 2 horas de conversa ali, difícil. E ele falando, ele pegou lá o texto de Yosef, leu para mim a palavra, abriu lá Provérbios, ali os capítulos iniciais, resumindo. No final das 2 horas ele vai falando, e a palavra realmente penetrou. Eu falei, se eu continuar por esse caminho, realmente, onde é que eu vou parar, né? E aí só que eu podia ter parado ali, né? Mas sempre tem alguma coisinha a mais, não é possível, né? Eu falei, o que eu preciso? Vou terminar esse namoro. O que eu preciso mesmo é de uma namorada evangélica. Aí foi outro objetivo que eu botei, eu não falei isso para ele. Eu falei, pai, eu vou terminar esse namoro. Mas os meus problemas estarão resolvidos se eu tiver uma namorada evangélica. E aí fui. Aí cheguei no local, não vou citar o nome, porque a questão não é criticar, é mostrar a realidade, né? Quando eu chego no local, retiro para jovens. E aí os jovens lá falam comigo, vamos lá, mas eu falei, vamos. Mais de 100 jovens. Eu falei, meu objetivo está indo de vento em polpa. Mais de 100 jovens, né? A minha namorada evangélica está ali. Chegando lá, primeiro culto, né? Sabem trabalhar muito bem, os louvores, a bateria, lá o teclado, a música, os cantores e tal. Quando eu olho para o salão, estava todo mundo caindo no chão. Todo mundo dizendo que era o poder de Deus. Aquilo para mim é novidade, não conseguia discernir ainda, né? Caía um, caía outro, caía outro, caía outro, e eu ficava olhando assim, mas eu sabia que eu estava enfraquecido. Eu falei, não vou cair nunca do poder do Senhor aqui, né? E quando eu olho para o salão, tem uns 2 ou 3 no máximo em pé. Eu falei, vou me jogar. Eu vou me jogar. Eu não vou ficar em pé. Tá demais isso. Será que só eu que estou enfraquecido aqui neste lugar? Tudo bem. Felizmente não me joguei. Felizmente. Mas me deu vontade, não vou dizer que não deu. Mas não me joguei, fiquei em pé ali, essa minha realidade eu tenho que mudar. E eu com meu coração sincero, né? Tá ali, sinceridade. E tal, tinha futebol, tinha não sei o que, voltei. Aí começa ali um monte de coisa. Pô, fulano, sei, tava lá no retiro com a gente.
morreu agora assassinado, porque ele vendia drogas aqui dentro da igreja, saiu da rua, na esquina da rua da igreja ali, estava devendo, mataram o Ricardo. Eu falei, o Ricardo, eu vim com ele no ônibus do Retiro, vinha conversando com ele. Eu não acredito, ele traficava drogas? Traficava. Eu fiquei assim, imagina, eu devia ter 13 anos ali, 14 anos, eu fiquei sem acreditar naquilo. Aquilo para mim era uma notícia impossível de se ouvir, né? Na igreja, aí você imagina, você fica pensando hoje, né? Se eu saísse depois do culto lá, saísse com ele junto para pegar um ônibus, né? Pô, o risco que você está correndo sem saber. Mas não tinha uma alma ali, um adulto para corrigir, para orientar? Aí depois, ó, fulano, aquela menina ali tá de olho em você. Eu falei, o quê? Ela tá namorando fulano. Eu falei, não, mas ela tá de olho. Eu falei, que isso, rapaz? Ela namorada. Não, rapaz, ele já fez o que tinha que fazer. Eu falei, o quê, cara? Aí eu falei assim, aí teve uma hora que a ficha caiu, na verdade, né? Não deixa de ser, eu era um pouco ingênuo. E aí eu falei, que isso, vocês namoram como se fossem casados aqui? Ah, rapaz, ele olhou assim pra mim, hoje seria aquela frase, né? Sabe de nada, inocente. Aí, logo em seguida, no culto, eu sentei do lado de uma criancinha de 7 anos, 6 anos de idade, aí na hora da ceia, ela pegou o cálice. Eu falei assim, poxa, você foi batizada tão nova, né? Aí ela, não, eu não sou batizada, não. Eu falei, mas você está ceando? Ela falou, aqui não tem problema, não. Meu pastor, meu pai deixa aqui eu cear. Final das contas, no final eu falei assim, eu preciso voltar para Pedro Américo 232. Mas ó, observe, amados, não era para eu ter ficado naquele estado admirado, surpreso com aquilo. Por quê? Primeiro, eu estava enfraquecido. Segundo, que meu objetivo ali não era o Senhor. Era uma namorada evangélica. Mas você veja, por que aquelas reações minhas de... Falei, não dá para ficar aqui. Porque eu tinha o ensino. E isso ainda gerava o temor. Ainda tinha temor. Quantas vezes eu falava, pô, se eu morrer nesse estado aqui... Às vezes você saía até para passear, mas eu estava lá. Se eu falecer, se eu morrer, eu estou mal. E eu poderia ainda cair numa outra armadilha, né? Eu olhar para aquilo tudo ali e falar, eu estou bem. Estou bem. Não. Porque você está se comparando ali com pessoas. Essa é a realidade. Eu falei, bom, depois você realmente... Quando nós nos comparamos com o Senhor, quando o Senhor é o nosso padrão, não há um dia na Terra que a gente saiba que não tem que melhorar, se aperfeiçoar, né? Mas é para você ver o estado. Tira-se a Torá e aí vale tudo. E cantando, e caindo do poder. Caindo do poder. Imagina, depois eu agradecer. Senhor, ainda bem que eu não caí, Senhor. Ainda bem que eu não me joguei. Ia ser um idiota, né? Ia ficar... Hoje eu posso dar um testemunho, né? Ainda bem que eu não me joguei. Mas é terrível como se faz a coisa. Perde-se a insensibilidade, vale tudo. Então, meus queridos, para nós finalizarmos aqui, tentativa de livrar do cativeiro. Os Neviim tentaram, não conseguiram. E Yeshayahu 8:20, a Torá e ao testemunho, se eles não falarem segundo esta palavra, nunca verão a alva. Yeshayahu 24:5, na verdade, a terra está contaminada por causa dos seus moradores, porque transgridem as Torás, mudam os estatutos e quebram a aliança eterna. Yeshayahu 48:18, se tivesses dado ouvidos aos meus mandamentos, então seria a tua paz como o rio e a tua justiça como as ondas do mar. E aí, eu vou finalizar agora com o tópico 17, né? Época de Ezra e Nehemiá. A importância do sacerdócio para a nação. O povo foi levado cativo, transgrediram a Torá. Onde é que eles foram parar? No cativeiro. Perderam tudo. O Senhor está ali punindo o povo porque deixaram a aliança, quebraram os estatutos. Agora o Senhor vai levantar homens para que o povo retornassem à sua pátria, edificassem a casa do Senhor, reconstruíssem os muros. E eu coloquei aqui, época de Ezra e Nehemiá, a importância do sacerdócio para a nação. Observe que o Senhor vai levantar sacerdotes para ensinar a Torá. Isso é em todo o tempo. Quando fala Shemot 24:12, se os irmãos quiserem depois acompanhar,
o Senhor fala para Moshe: dar-te-ei tábuas de pedra, e a Torá e os mandamentos que eu tenho escrito, para os ensinares. Então o Senhor levantou Moshe para ensinar o povo. Segundo Divrei 15, 3, diz assim: Israel esteve por muitos dias na época do rei Assar, né? Israel esteve por muitos dias sem o verdadeiro Elohim e sem sacerdote que o ensinasse, e sem Torá. E Malaquias 2:7, porque os lábios do sacerdote guardarão a ciência, e da sua boca buscarão a Torá, porque ele é o mensageiro de Jeová dos exércitos. Né? E por fim, o próprio passagem de Esdra 7, versículo 10, né? Esdra vai lá a Jerusalém, depois que a casa ali é edificada, e diz assim: porque Esdra tinha preparado seu coração para buscar, cumprir e ensinar a Torá de Jeová em Israel, os seus estatutos e os seus juízos. Então o que você observa? A importância do sacerdote. Você vai ter sacerdote para ensinar a tirar o caroço do seu corpo, é caroço, caroço, caroço. Aí você sai de lá procurando caroço depois na sua casa, né? Vai ensinar a ser show gospel, show, show, show. Você está treinado a show. Vai ensinar a ficar rico. Riqueza, como ficar rico conforme a palavra. É só cobiça, só ganância. Servir ao Senhor passa longe. Aí você sai de lá o quê? Querendo ser, não preciso ser rico. Senão, se eu não tiver um iate, eu sou incrédulo. Tem alguma coisa errada comigo. Né? Sacerdote para ensinar o povo a ir para festa joanina, para ir para o carnaval, para ir... Tudo dizendo que está pregando a palavra do Senhor. Misturando o santo com o profano. Olha, observe os profetas, quando eles falam dos sacerdotes, são alguns textos, você vai ver, principalmente no livro dos profetas, dos Neviim, a corrupção dos sacerdotes era tamanha. Aqui diz, depois eu passo essas passagens para os irmãos, por causa do tempo. Os seus sacerdotes transgridem a minha lei e profanam as minhas coisas santas. Entre o santo e o profano não fazem diferença, nem discernem o impuro do puro. Mas estes também erram por causa do vinho e com a bebida forte se desencaminham. Até o sacerdote e a profeta erram por causa da bebida forte. Desencaminham-se por causa da bebida. Porque deles, desde o menor até o maior, cada um se dá a avareza. E desde o profeta até o sacerdote, cada um usa de falsidade. Aqui ele fala: porque tanto o profeta como o sacerdote estão contaminados. Até na minha casa achei a sua maldade. Os seus chefes, seus cabeças dão as sentenças por presente. E os seus sacerdotes ensinam por interesse. E por fim, os seus sacerdotes profanaram o lugar sagrado e fizeram violência à Torá. Então tem sacerdote para tudo quanto é lado, ensinando tudo isso. Mas existe aquele sacerdote que vai ensinar a instrução do Senhor para o povo de Elohim. E uma das evidências que o Senhor tem uma aliança com o povo é quando existe um sacerdote que ensina a Torá do Senhor para este povo. E quando eu estou dando ouvidos para uma pessoa, eu estou dizendo e mostrando quem eu sou, o meu caráter. A pessoa que eu estou ouvindo diz muito ao meu respeito. Então, a questão dos sacerdotes é importantíssima. Quem é o sacerdote que vai ensinar a Torá? Se ele já fala mal contra a Torá, ele é um opositor do Mashiach. Pode ter aquele show de marketing violento, né? Aquela engenharia social, a mídia, tem dinheiro, mas fala contra a Torá, eles ensinam por interesse. Violaram fazem violência à minha Torá. É o que diz o Senhor. Então, se nós temos um sacerdote, se o povo de Elohim tem um sacerdote que ensina a Torá, isso é um sinal de maravilhoso e de grande responsabilidade para nós, que aprendemos a Torá do Senhor. Porque muitas coisas são faladas por aí, mas o compromisso do Senhor é com a sua palavra. Né? Então, amados, eu não queria... Vou finalizar aqui, já passei do tempo. Eu só tinha mais um tópico para falar, mas a gente deixa para a próxima ocasião, até porque a gente pretende entrar, se assim for possível, agora nos escritos de Shelrim. Todo esse período ficou claro que o Senhor não está invalidando nada da sua palavra, né? Está ali sempre confirmando. E até quando o povo era punido, era por causa de desobediência. Mas aí depois nós vamos ver agora os escritos de Shelrim, deixar isso ainda mais claro. Então, meus queridos, que o Eterno abençoe os irmãos, que nós possamos ter sempre esta compreensão
e nos fortalecermos no Senhor.